2 Coríntios 4,16 diz: por isso nós não desanimamos, embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Quais são os gigantes que você consegue enxergar? Quais são os gigantes que têm se levantado contra você? Cada um deles tem um nome, olha para mim. Alguns têm enfrentado o gigante da depressão, alguns têm enfrentado o gigante do divórcio, alguns têm enfrentado o gigante da crise de autoimagem, complexo de inferioridade, alguns têm enfrentado gigantes talvez na relação com seus filhos, talvez no uso de drogas. Eu não sei qual é o teu gigante, qual o nome que ele tem, mas deixa eu te dar um conselho: não domestique os seus gigantes. A Bíblia diz que quando Davi, preste atenção nisso, a Bíblia diz que quando Davi vai no acampamento para levar comida para os seus irmãos, ele se depara com uma cena. Qual era a cena? Existia um gigante afrontando o exército do Deus vivo todos os dias. Você sabe por que Davi ficou tão assustado? Porque aquilo era novo para ele, mas quem estava no meio daquela circunstância já tinha se acostumado com isso. Então quando Davi chega lá, ele fala: peraí, esse gigante está afrontando vocês há dias. E eles falam: Davi, não tem ninguém que quer afrontá-lo. Aí Davi faz uma pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu? Ou seja, quem é essa pessoa que não está debaixo da aliança do Deus vivo, que está afrontando o nosso exército? E aí então Davi se levanta contra ele. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Sabe qual a chave que eu quero compartilhar em relação à experiência de Davi? Davi não se acostumou com a voz daquele gigante, por isso que a voz dele incomodava o seu interior. Quando a gente domestica alguns gigantes, a voz deles não incomoda mais. É só uma depressão, minha mãe teve isso. É divórcio, é algo que a minha família enfrenta. É uma maldição hereditária. Não, é um problema financeiro, mas eu já estou acostumado. Ei, preste atenção. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume a elas. Você não nasceu para viver em meio a elas. Não tenha medo dos desertos da vida, mas também não firme o teu acampamento em meio a eles. Deserto é lugar de passagem, não de habitação. Não tenha medo do que se levanta, mas também não seja omisso. Deus está falando para paz aqui nessa manhã. Ei, tem algo vindo contra os teus filhos. Eu te dei autoridade como sacerdote na tua casa para declarar: na minha casa não, not today. Tem algo se levantando no teu casamento. Eu te dei autoridade como sacerdote para falar: ei, no meu casamento não, hoje não vai acontecer. Você está comigo? Quais são os gigantes que têm te afrontado? Quais são as impossibilidades que têm vindo contra você? Eu tenho uma palavra para você nessa manhã: não se preocupe. Não se preocupe. Meu irmão, eu sou um dos caras mais ansiosos que você talvez possa conhecer. A fé tem mudado isso dentro de mim. Os frutos do Espírito têm acalmado, mas eu tenho um impulso de ansiedade sobrenatural. E por muitas vezes eu confundia preocupação com preparação. Então eu estava sempre pensando no problema que estava por vir. Preste atenção nisso. Eu estava sempre pensando numa estação que ainda ia chegar. Eu estava sempre pensando no gigante que ainda ia se levantar. Sabe o que eu aprendi? A preparação te deixa pronto antes da nova estação chegar. A preocupação te deixa exausto antes dela chegar. E quando a gente confunde isso, a nossa mente fica o tempo inteiro preocupado com o que vai acontecer. Sabe qual é o resultado? Você está exausto para resolver o que já está acontecendo. Então não se preocupa com amanhã. A palavra diz: ei, o amanhã, cada dia carrega o seu próprio mal. Não se preocupa com amanhã, mas eu tenho coisas novas para fazer hoje. Talvez você está aqui, a tua dúvida é como é que vai ser a tua segunda-feira, como é que vão ser seus próximos meses. Ei, confia nisso em nome de Jesus. O Deus que vai te dar milagres hoje, o Deus que vai te renovar hoje, o Deus que vai liberar destinos hoje, é o mesmo Deus que vai cuidar da tua segunda-feira. Fique em paz, não se preocupe. Você está comigo? Não se preocupe. Sabe outra coisa que eu aprendi? Apanhando. Porque o nosso caráter vai sendo tratado conforme a gente tropeça. Então não tenha vergonha das suas cicatrizes. Elas demonstram que algum dia você caiu, mas Jesus te restaurou, amém? Não precisa escondê-las. Elas são a prova viva de que você venceu. Você está vivo, então você venceu tudo que se levantou contra você. Sabe, uma das coisas que eu quero compartilhar com você, vem comigo em nome de Jesus, é que aquilo que te ocupa vai definir o que te preocupa.
Quando me ocupo com Deus, eu não me preocupo com gigantes. Quando me ocupo em servir, eu não me preocupo em ser visto. Quando me ocupo com o meu chamado, eu não me preocupo com a ausência dele. Quando eu me ocupo com o que Deus tem para mim, eu não me preocupo com o vazio que bate a porta. Quando eu me ocupo com as boas novas do Evangelho, eu não me preocupo com a bad news, com as fake news. Quando eu me ocupo com os pensamentos que Deus tem a meu respeito, eu não me preocupo com as fofocas e o que dizem a meu respeito. Porque às vezes a gente se abate, preste atenção nisso. Eu estou correndo porque tem muita coisa para liberar sobre você. Alguém está recebendo? Diga amém. Às vezes uma fofoca, uma palavra contrária liberada a portas fechadas nos abate mais do que uma palavra profética e uma promessa liberada com céus abertos nos encoraja. Como pode uma promessa dos céus nos encorajar tão pouco e uma fofoca a portas fechadas nos abater tanto? Deus está falando para a gente: ei, não se preocupam com o que falam de você. O que vai ocupar o teu coração é o que eu digo sobre você, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja.